Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para a palavra de Deus que o Senhor tem colocado em nosso coração, lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Nós leremos os versículos 22 ao 24. Gênesis 5, 22 a 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos ler juntos o 24? Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos também no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, muito obrigado, Pai, pela vida dessa igreja. Muito obrigado, Pai, porque essa igreja é um farol nas trevas. Oh Deus, essa igreja é um lugar de refúgio espiritual. Um lugar de paz, um lugar de comunhão, um lugar de amor, de adoração, um lugar de salvação. Muito obrigado, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa cada membro dessa igreja. Abençoa a liderança da igreja. Abençoa, Senhor Deus, do menor ao maior, do mais novinho ao ancião, à anciã dessa igreja. Cuida, Senhor Deus, do teu povo. E cuida de nós também ali na Vila Gerte, ó Pai. Obrigado porque nós somos irmãos, ó Pai. Obrigado porque a distância pode nos separar, mas o amor do Senhor em nossos corações nos une de tal maneira que onde quer que nós estejamos, nós estamos juntos, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Nelson, sua família, pela vida de cada presbítero, diácono. E agora, Pai querido, também abençoa-nos através da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, na instrumentalidade do Espírito Santo. E que a Tua palavra, Senhor Deus, não volte vazia, mas que ela fale com cada coração. No nome santo de Jesus nós suplicamos, agradecidos, ó Pai. Amém. Amados, a gente vê essas notícias acerca da perseguição que está acontecendo em alguns lugares do mundo. E a gente fica pensando, quão iminente é a volta de Jesus. Cada vez mais perto, cada dia mais próxima. E nós aguardamos este dia. E sabemos, irmãos, que muita coisa vai acontecer. E não sabemos se estaremos presentes aqui fisicamente quando Jesus voltar. Mas de uma coisa nós temos certeza, que nós vamos morar com Jesus um dia. Amém, irmãos? E nós vamos um dia morar lá no céu com Ele. Os dois textos que lemos, Gênesis e Hebreus, nos contam a história de Enoque. Um homem que andou com Deus e que Deus o tomou para si. Eu creio, irmãos, que nós estamos ali representados em Enoque, a igreja do Senhor Jesus, metaforicamente. Porque nós somos chamados também na palavra a andar com Deus. E a palavra também nos fala que um dia Ele nos tomará para si. Seja através do arrebatamento da igreja. Seja através da morte. Não importa. O que importa é que nós também vamos subir e vamos morar lá com Ele um dia. E eu queria falar nessa noite com os irmãos a respeito disso. A respeito de um homem. Um homem que andou com Deus. E Deus o tomou para si. Um homem que deixou um testemunho para nós, algo que nos incomoda, algo que nos faz pensar o que havia de diferente nesse homem. Por que Deus fez isso com ele?
Por que Deus marcou a história do povo de Deus em todos os tempos com esse nome Enoque? Um homem que foi trasladado, arrebatado. Um homem que simplesmente desapareceu. Porque Deus o tomou para si. Quando a gente lê Gênesis, fica ainda alguma coisa no ar. Para quem não conhece Hebreus 11:5, pode até pensar, poxa, mas será que ele morreu? Será que um bicho comeu ele? Talvez uma fera, um leão, destroçou, devorou, acabou, ninguém achou o corpo dele porque alguma fera o comeu. Mas quando a gente vai em Hebreus 11:5, essas dúvidas se desfazem completamente. A Bíblia fala claramente que Deus o trasladou para que ele não visse a morte. Irmãos, que Deus nos ajude nessa noite a entender o que nós temos que fazer para sermos também tomados por Deus, como Deus fez com o servo dele, Enoque. É interessante que quando a gente está lendo lá em Gênesis, a Bíblia fala de vários servos de Deus que serviram a Deus e morreram. Serviram a Deus e morreram. Mas quando a Bíblia fala de Enoque, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e viveu. É interessante isso. Deus quer que nós vivamos para Ele, irmãos. Deus quer que nós o sirvamos. Talvez nós estejamos aqui quando Jesus voltar. Já parou para pensar que pode ser daqui 5 minutos? Já parou para pensar que pode ser hoje ainda, amanhã, talvez durante a noite? Conversava com um irmãozinho hoje e falava acerca da morte do meu pai. Meu pai morreu dormindo. Deus tomou para si. Ele não sentiu dor nenhuma. Foi através da morte, mas ele não sentiu dor nenhuma. Ele deitou aqui e talvez alguém cutucou ele, ele acordou. Era o anjo, né? Que lugar é esse? Não, rapaz, você morreu, você está aqui no céu. Já pensou, irmão? Quando a gente partir desse mundo, nós entraremos na glória celestial. Eu queria perguntar para você, você está preparado para isso? Você anseia esse dia? Você crê nessa promessa? Você crê que um dia você vai morar no céu com Deus? Você tem essa esperança, pelo menos? Não? Então eu queria desafiar você a receber Jesus hoje. A entregar o seu coração a Jesus. E passar a ter essa esperança em vida. Que não importa o modo como você vai partir. Não importa o tipo de morte que nós teremos. O que importa é que nós viveremos. O que importa é que nós estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa certeza, essa esperança que está dentro da gente. E não é algo que nós simplesmente fabricamos, é Deus que coloca dentro da gente. É Deus que coloca essa fé em nós. Mas é preciso que você dê um passo. É preciso que você abra seu coração. É preciso que você creia. Um passo de fé. Dizendo aí dentro de você, talvez agora mesmo, Jesus, me ajuda a acreditar mais nisso. Me ajuda a acreditar mais na palavra. Me ajuda a entregar minha vida a Ti. Eu quero, Jesus. Eu quero, quando eu morrer, habitar contigo. Quero morar no céu. Então eu te peço, Senhor Jesus, me ajude. A grande questão, irmãos, é que a Bíblia apronta para nós a garantia da entrada no céu para aquele que crê. Será que você crê? Será que você já entregou a sua vida para Deus? E se você disser sim, amém, glória a Deus, mas será que nós estamos preparados? Como temos andado nesse mundo? Quando a gente fala de Enoque, irmãos, parece que ele era um sujeito assim, fora da realidade, um super humano. Alguém até não humano, né? Mas não é bem assim. Enoque era humano. Enoque era imperfeito. Enoque era como nós. Mas tem algumas coisas acerca de Enoque que nos chamam a atenção. E eu queria falar 3 coisas básicas acerca de Enoque para a nossa reflexão nessa noite. E a primeira delas está em Hebreus 11, versículo 5, que lemos. Diz a palavra de Deus que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Está lá no finalzinho do versículo 5. Enoque agradou a Deus. Enoque aprendeu, irmãos, que Deus deve ter a primazia na nossa vida. Deus é o primeiro em nossa vida. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada. Com certeza Enoque servia a Deus de coração puro, com integridade. Por isso que ele agradou a Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus.
A gente vive numa sociedade, irmãos, que é uma sociedade antropocêntrica. O que significa isso? O homem está no centro de tudo. Esse é o sentido da palavra antropocentrismo. Mas a Bíblia nos fala de uma fé teocêntrica. Ou seja, um tipo de vida onde o centro de tudo é Deus. Theos em grego é Deus. Por isso fé teocêntrica. Deus é o centro de tudo na nossa vida. Ele é o centro de tudo na sua vida? Amém? Vamos falar um amém mais forte? Amém? Amém. Ou pelo menos deveria ser, né? Será que nós estamos como a personagem do filminho? Tentando lutar com Jesus, dizendo, não. Senhor, agora não, Senhor, está tão bom aqui. O Senhor é o centro da minha vida lá na igreja. Será que é assim? Hoje de manhã a gente falava sobre o testemunho do cristão no ambiente de trabalho. E como muitos às vezes se disfarçam e camuflam quem eles são para não demonstrar que eles são crentes, porque senão eles vão passar vergonha, eles vão perder os seus amigos. Mas louvado seja Deus que nem todo mundo age assim. A pergunta é, você age de que modo? A sua vida é uma vida com uma fé teocêntrica? Ou você vive como vive o mundo, onde você é o centro de tudo? Agradar a Deus, amados, exige de nós sairmos do centro de tudo e dar o centro a Ele. Eu gosto muito de filme de ficção científica, sabe? Aqueles filmes assim de fantasia, né? Eu falava com um irmãozinho hoje, lá embaixo. É fantasia. Nave espacial, tudo mais. Eu conheço um presbítero lá em São Paulo, acho que é Vila Guiomar, se não me engano, que ele é tão aficionado por Star Wars que ele tem aquele negócio de pôr a roupa do Luke Skywalker e tirar foto, aquelas coisas, sabe aquele pessoal, tem um nome, rapaziada aí, como é que é o nome disso aí? Cosplay, é isso aí. O irmão faz cosplay. Ontem eu vi ele. Ei, Paulão, meu xará, Paulo Kuralov. Ele é militar, ele é do exército. Mas nas horas vagas ele gosta, né? Ele curte assim esse negócio de ficção. Eu também acho legal, só pra gente imaginar como são essas coisas. Mas sabe uma coisa que tem nos filmes de ficção? A cadeirinha do comando da nave. Não é? Star Trek. Tá lá o Capitão Kirk sentado. Controlando, né? Vira pra lá, vira pra cá, tal. Sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Essa nave parece uma figura com nós mesmos. Parece que a gente é uma nave. Oficina G3 tem até uma canção que eles falam que nós somos naves imperiais a serviço do nosso rei. Naves de guerra, onde só há ida e não há tempo para voltar a olhar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo. Pense nisso, faz de conta que você é uma nave. Quem está no comando dessa nave? É você? Você é o Capitão Kirk? Está errado. Se for, está errado. Tem que ser Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Nós estamos ali do lado dele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça agora? É assim que a gente tem que mentalizar a vida cristã, onde Deus é o centro de tudo. Porque do contrário, irmãos, vira uma teoria, vira um faz de conta, né? E aí a gente não agrada a Deus. Você lembra de Adão? Adão fez lá o que fez, desobedeceu a Deus, resolveu ser o senhor das suas decisões, não é? Satanás enganou ele, falou, olha, o que Deus falou para você ali, Adão, não é bem assim não, rapaz. Deus sabe que no dia que você desobedecer a ele, os seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus, Adão. Veja, você vai ser igual a Deus. Você vai estar no controle. Você vai ser o seu Senhor. Essa é a enganação de Satanás. Porém, quando Deus procura Adão, Deus sabe muito bem onde ele está. Talvez atrás de uma moita, de uma árvore, de uma pedra. Deus sabe todas as coisas. E Deus fala, onde estás? Talvez seja a pergunta propícia para esse momento, para nós, para você, para mim. Onde você está? Será que você está se escondendo de Deus?
Será que você caiu nessa de querer ser o Senhor da sua vida? Tomar as decisões. É um direito nosso, né? Muita gente faz isso e se machuca. Deus dá essa liberdade. Mas nós temos o direito de dizer, Senhor, eu quero que tu sejas o meu Senhor. Senhor, eu não quero mais ser o meu Senhor. Eu não sou o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. E eu sei que toda vez que eu, como aquela imagem, quero pegar o lixo, toda vez que eu quero estar no controle, eu desagrado o Senhor. Mas eu quero, Senhor, que tu sejas o comandante da minha vida. Eu quero, Senhor, que tu me dirijas. Amém, irmãos? Agora, olha, é para dizer isso não é só agora dentro da igreja, não. É quando a gente estiver em determinadas situações, onde possivelmente só nós e Deus estaremos vendo o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos falando. Tá certo? Possivelmente quando você estiver no seu computador, possivelmente quando alguém trancou a porta do quarto e falou, bom, agora eu estou sozinho, agora aqui eu sou mais eu, ali você é você, percebe? Caiu a máscara e Jesus está do seu lado vendo você. Como a figura ali da peça de teatro, né? Que incomoda tanto. Você vai se perdoar, você vai conseguir vencer depois. Veja, irmãos, agradar a Deus é buscar um tipo de vida onde a gente descortina esse mistério. Ele está com a gente, irmãos. Ele não nos desampara. Enoque andou com Deus, mas certamente Deus andou com Enoque antes de Enoque andar com Deus. A gente tem que aprender a andar com Deus, amados, na convicção, na consciência bíblica. Não é invencionice, não é mentira, é real, que Deus está andando com a gente. A palavra diz lá no Salmo 37, versículo 4, versículo bem conhecido. Vamos falar, você vai lembrar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Esse versículo também é uma figura do andar com Deus. Tem que fazer uma releitura. Tem gente que pensa que é uma varinha de condão. Agrada-te do Senhor, Ele tem que satisfazer agora os meus desejos. Parece o gênio da lâmpada, né? Parece o gênio da lâmpada. Senhor, eu estou andando contigo, agora o Senhor me satisfaz os desejos. Mentira, não é isso que a Bíblia está dizendo. Agrada-te do Senhor pode ser lido também, agrada ao Senhor. Ou goste do Senhor. Tenha prazer no seu Senhor. Curta o seu Senhor. Curta Deus. Curtir no sentido de sentir prazer de estar com Ele. Ai, que gostoso sentir essa presença. Ai, que bom quando você sente a presença de Deus com você, se movimentando dentro de você, tocando o seu coração, falando com você. E você tem prazer nisso e você fala, Senhor, eu quero mais, Senhor. E você amanhece um belo dia, não está sentindo essa presença e você fala, Senhor, eu vou por fé, não por sentimento. Ah, Senhor, mas eu quero sentir de novo. Ah, Senhor, que gostoso quando eu sinto a Tua presença, quando eu ouço a Tua voz, quando eu sinto o Senhor até me repreendendo, me exortando, mas me ajudando, me fortalecendo. E quando a Bíblia fala, Ele satisfará os desejos do teu coração, é porque os seus desejos serão os desejos dEle. Não é porque a gente vai desejar algo que Ele tem que fazer, até contra a vontade dEle. Isso não existe na palavra. É porque os nossos desejos se tornarão agradáveis a Ele. Como a gente falava hoje cedo, o desejo de ganhar almas para Deus, o desejo de ver pessoas se convertendo, o desejo de falar de Jesus para as pessoas, o desejo de vencer aquela vergonha, aquela timidez, sabe, quando tranca tudo e a boca não abre, a gente fica meio assim. E a gente depois fala, poxa vida, meu Deus, por que eu sou assim tão esquisito, né? Por que quando é para falar eu me calo, quando é para me calar eu falo? Perdi a oportunidade, escorregou no meio dos dedos assim, não consegui segurar aquela oportunidade de falar do teu amor, de demonstrar que o Senhor é real, que o Senhor existe. São esses desejos, irmãos, que nós temos que buscar, sabe, na próxima oportunidade. E Deus é fiel, Deus é bondoso. Ele dá oportunidades para a gente poder, de algum modo, reconstruir aquilo que ficou perdido anteriormente, que não foi feito corretamente. Seja
carinho aos pais, à família, ao esposo, à esposa, seja uma palavra de ânimo, encorajamento, ou seja, irmãos, aquela pessoa que anda com Deus, ele se preocupa mais com o outro do que com ele. Isso é compaixão. Falávamos sobre isso hoje cedo. E lembre-se que isso está presente no primeiro grande mandamento. Você se lembra qual que é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente vive isso, quando a gente encarna isso na prática, não pense que Deus vai esquecer da gente. Ele nunca esquece. Quando a gente é assim, irmãos, Deus olha para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades e nos abençoa antes mesmo que a gente peça. E a Bíblia nos diz também, um outro texto interessante, 1 Samuel 16, 7, quando o Senhor diz assim, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Então o Senhor está olhando agora e vendo o nosso coração. Ele está vendo o que vai aqui dentro da gente agora. Agradar a Deus é se preocupar com isso, é se ligar nisso, é falar, olha, não adianta eu ser uma pessoa exterior apenas. É lógico que privacidade faz bem, cuidar da autoimagem é importante, é sinal de que a gente é sadio mental, né? Mentalmente. Quem tem privacidade e cuida da sua autoimagem são pessoas sadias mentalmente. Porque quem não liga para a privacidade, não liga para a autoimagem, está com algum problema. Mas irmãos, autoimagem não é só uma coisa que a gente pode construir para as pessoas verem o que Deus está vendo. Façamos uma sondagem. Enoque, diz a palavra do Senhor, que ele agradou a Deus. Agradou a Deus. Então nós temos que pensar assim, eu vivo para agradar a Deus. Se eu quero estar preparado para aquele dia, se eu quero ser arrebatado, se quando eu morrer eu quero morar com Ele, eu tenho que fazer como Enoque, eu tenho que agradar a Deus. E Paulo lá em 1 Coríntios 10, 31 também tem algo a nos dizer tremendo sobre isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra continua dizendo, segundo item que a gente percebe em Hebreus 11, 5, diz a palavra do Senhor, que Enoque deu bom testemunho. Diz assim a palavra, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele dava testemunho. A palavra nos diz, irmãos, que ele agradou a Deus e isso trouxe para ele bom testemunho. Nós temos que nos preocupar com isso. Testemunho é essencial na vida de quem vive com Deus, de quem anda com Deus, de quem vai morar com Deus. Você já parou para pensar que nós somos a vitrine de Deus? O outdoor de Deus na face da terra? O que é vitrine? É quando a gente vai na loja, né, comprar um terno, né? Pastor gosta de terno, pastor gosta de andar internado, dentro de um terno. Aí os irmãos lá no nosso aniversário, chegou lá com um negocinho assim, né? Um vale terno. Ô, glória! Tava precisando, vou lá pregar em Praia Grande, né? Tô brincando, irmãos. Deus já sabia disso alguns meses atrás, né? E aí fui lá e a loja tem aquele monte de terno, aí você escolhe, beleza. E as lojas cuidam bem disso, né? Tá bom, faz de conta que nós somos a vitrine de Deus aqui na terra. O que as pessoas olham? O que as pessoas pensam quando olham para nós? Tem certas lojas que não dá nem vontade de entrar, né? Você vai comprar um sapato, uma roupa, você bate o olho assim e fala, Aí não. Uma hora é o preço que está muito alto, outra hora você fica descontente com alguma coisa esquisita que usaram lá na propaganda, uma coisa imoral, uma coisa suja, feia, né? Você fala, não, isso não é para mim não. E aí? Quando as pessoas olham para nós, será que nós somos uma boa vitrine de Deus? Será que nós somos um bom outdoor, uma coisa bem chamativa, legal? A igreja tem que ser assim, amados. O povo de Deus é a igreja, não é o prédio. Somos nós. Por isso que a igreja de Praia Grande está crescendo, porque os irmãos são assim. Com certeza. Para a glória de Deus, eu digo isso.
Porque eu vejo a igreja cheia, bonita. Irmãos, que Deus abençoe e que continue assim cada vez mais. Ponto de pregação. É ponto de pregação ou já é congregação, pastor? Congregação, olha, já um passo a mais. O Natan virando pastor, quem diria? Eu não sabia, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei emocionado. Que legal, que bênção. Os irmãos aqui no louvor, as crianças soltando a voz, hein? Que joia, irmãos. É assim que tem que ser. Mas sabe, na nossa individualidade, nós também fazemos esse tipo de marketing espiritual. O que a gente fala da igreja? Sabe, tem algumas histórias interessantes sobre isso, né? Conta-se que um pastor, num dia, foi convidado para almoçar na casa de uma família. E ele, então, sentou-se ali, oraram, o pastor orou. Geralmente pede para o pastor orar, né? Então, aquela comida gostosa ali na mesa, e o pastor já com o garfo e a faca na mão, pronto para começar a degustar, quando ele olha o filhinho pequenininho da família, olhando assim fixamente para o pastor. O pastor olhou para os lados, agora, né, o que será que foi? E o menino olhando para ele, ele não sabia se começava a comer ou não, falou assim, o que foi, filho? Não, eu estou esperando para ver, porque meu pai falou que o pastor come igual um porco, então eu quero ver como é que... Você já pensou, irmão? Que coisa desagradável, né? Dizem que isso é verdade, eu não sei, não foi comigo. Talvez seja uma historinha, faz de conta, talvez aconteceu também, não sei, né? Mas o que a gente fala da igreja em casa, irmãos? Qual é o nosso testemunho? Eu já conheci famílias, irmãos, que a hora do almoço era a hora de falar os problemas da igreja. Detalhe, de uma forma desagradável, de uma forma triste, vamos dizer assim, né? E na frente de parentes não crentes. Que péssimo testemunho, não é? Talvez até com ares de santidade, com ares de reprovação. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz em Mateus 5, de 13 a 16, que o nosso testemunho não é algo aleatório. A Bíblia fala, irmãos, que o nosso testemunho é essencial. Pelo menos na vida daqueles que almejam ser tomados por Deus, como Enoque foi. Ali a palavra de Deus, amados, nos compara a uma luz. Uma luz, como o pastor Nelson pediu para não apagar, porque senão depois ela demora para acender, né? Luz acesa, luz apagada não resolve, a luz tem que acender. E Jesus fala, você é uma luz que tem que ser colocada num lugar alto, na candeia, no velador, e não debaixo de um vaso, não debaixo de uma bacia, debaixo de uma redoma, onde ninguém vai ver a luz brilhar. Ali também em Mateus 5, o Senhor nos compara ao sal. Você é sal. Você tem que salgar, você tem que dar sabor à vida, você tem que dar sabor à existência humana, você tem que sair do saleiro, você não pode ficar escondidinho no saleiro, senão não adianta nada. Como é que a nossa vida é sem gosto, sem sal? É uma luz apagada? Como é o nosso testemunho? Ou então será que nós usamos muito sal na comida e fica aquela coisa intragável que não dá nem para engolir? Como que é? Então, meus irmãos, pensem nisso. Nosso testemunho é importante. Como é o seu testemunho diante das pessoas? É relevante? Você faz diferença onde você está? Nós temos que buscar essa relevância, essa consistência, irmãos, daqueles que amam a Deus, nas coisas simples. Não existe uma fórmula mágica, não existe um método novo, diferente, não. É a Bíblia. É dar bom testemunho. É pensar, olha, eu tenho que salgar esse ambiente aqui onde eu estou. E o sal tem algumas qualidades também curativas. O sal sara. O sal preserva, além de dar sabor. O sal também, alguns tipos de sais são usados como adubo. Ou seja, o sal também tem a capacidade de destruir algumas bactérias e dar espaço para a vida florescer. Pense, nosso testemunho é tudo isso. Não é pouca coisa não, né? É muita coisa. Fala para o irmão do seu lado, é muita coisa, irmão. Fala para o irmãozinho do seu lado, irmão, é muita coisa. Fica atento aí, irmão.
Você não é pouca coisa, você é muita coisa. Você é valioso, querido. Você é precioso. Você é uma pessoa que pode mudar situações. Você pode mudar vidas. Você pode mudar trajetórias. Você pode mudar existências. Você pode mudar ambientes. Você pode mudar famílias. Você pode mudar pessoas. E interessante que, invariavelmente, todos nós fazemos isso. Mas muitas vezes não fazemos do jeito certo. Muitas vezes o nosso mau testemunho atrapalha. A gente faz alguma coisa desagradável, então um parente, um amigo não crente fica olhando e fala, oh, beleza, meu, oh, legal, cara, tapinha nas costas, joia. Aí você vira as costas, ele fala assim, ó, diz que é crente. Diz que é crente, tá vendo? Não é assim que eles fazem? Não é assim? Sim ou não, irmãos? Ah, já vi isso, você já viu isso? Claro. Todo mundo aqui já viu alguma situação semelhante, né? É interessante, irmãos, que às vezes alguns homens de Deus, alguns homens chamados homens de Deus em nossos dias, têm dado um mau testemunho tão grande que eles acabam atrapalhando a obra de evangelização das igrejas. A gente que é pastor passa muitas vezes pelo desconforto de ter a nossa imagem associada a certos fulanos aí desse Brasil que tem ostentado o título de pastor, de apóstolo, de bispo, de missionário, mas que vivem uma vida de ostentação, de luxo, de riqueza, que são verdadeiros lobos vestidos em peles de cordeiro, que estão espoliando as pessoas, arrancando os bens das pessoas, enganando as pessoas, usando como isso o artifício de promessas de Deus, de milagres e etc, etc, etc. Eu me lembro certa vez que eu fui abrir conta numa loja e, vamos lá, né? Como se diz lá no interior, né? A gente calça a cara e dá a cara para bater, né? Profissão, pastor. Aí o sujeito olhou para mim e falou assim, desculpe, mas a gente não dá crédito para pastor aqui na loja. Aí eu dei aquela balançada, né? Mexe com a nossa hombridade, né? Naquele momento. Agora a gente vai passando o tempo, vai aprendendo a lidar com isso, mas era começo de ministério, aquilo me deixou muito constrangido, mas o constrangimento também se transformou numa certa indignação de homem, de cidadania. Eu falei assim para ele, você sabia que isso é crime? Crime? Por que crime? A gente não dá crédito para o pastor. Eu falei, mas o meu nome está sujo? Checa aí o CPF. Tá aí, ó. Olha aí. Não é isso aqui. Falei, bom, então eu queria falar com o seu gerente, que eu queria anotar o nome de vocês, que eu vou procurar um advogado e vou mover um processo. Já falei assim, já meio nervosão, né? Mas segurando. Eu queria pelo menos saber por quê. E aí vem o gerente da loja e tal, e acabou liberando o crediário. Não vou falar o nome da loja porque não é legal falar, não tem nada a ver. Mas é uma loja bem conhecida. E aí botou então um crédito lá que eu não sabia. Depois num dia, numa outra loja, o sujeito lá do crediário olhou assim, olhou para mim, falou, nossa, o senhor pode pagar até 60 mil reais por mês. Eu falei, misericórdia, rapaz, o que é isso? Está escrito aqui. Você veja, o cara jogou um crediário assim absurdo porque está lá embaixo, pastor. Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, eu vou trazer um documento da igreja que comprova quanto que eu recebo por mês, para você botar isso aí no devido ponto, né? O presbítero me deu um documento lá do fisco, do imposto de renda, levei lá, aí colocou no nível normal. Mas a gente aprende a sobreviver a isso, porque servir a Deus é mais que tudo. Mas irmão, você não precisa ser pastor, ou pastora, tem igreja que tem pastora, para saber o peso do testemunho do cristão na sociedade. Conheço uma irmã, lá numa cidade bem longe daqui, que trabalha no trânsito, sabe esses amarelinhos de trânsito? Aí um dia ela contou assim para mim, pastor Paulo, tem pastor que é complicado, né? Tá lá a vaga de deficiente. Sabe aquelas vagas de deficiente? Aí o pastor fulano de tal parou o carro lá. E eu cheguei e falei, conheço, cidade pequena, né? A moça falou, eu cheguei e falei, pastor, mas o senhor parou o carro aí? Não, eu vou ali e já volto, minha irmã. Que chato, né? Que chato. Quantos crentes, irmãos, que não respeitam a lei de trânsito? Quantos crentes que não respeitam
a vaga do idoso, do deficiente? Quantos crentes que dão calote? Quantos crentes que falam e não cumprem? A gente vive hoje um tempo, irmãos, onde essa questão do bom testemunho está sendo colocada à prova e muitos crentes estão dando mau testemunho. Não é coisa nova, isso é coisa antiga. Veja, Mateus 5 fala sobre isso. Mas por que será que muitos não se preocupam mais com isso, irmão? Como diz o outro, né? A placa de 80 ou 90 por hora é um tipo de... Se você quiser, você cumpre. Se você não quiser, você não cumpre. Agora o radar, esse aí tem que respeitar, né? O radar, quando você vê o radarzinho, você tem que diminuir, senão a multa vem, né? Os pontos na carteira podem vir depois também. Será que nós somos assim? Um dia eu estava indo para uma reunião de presbitério e o presbítero lá, gente fina, ponta firme, andando certinho na velocidade normal, e ele mostrou uns radares que tem lá, que são radares móveis, disfarçado de lata de lixo. Não sei se você já viu isso. Não sei se tem isso aqui em Praia Grande. Você olha, você não fala que é radar. Mas ele parece uma lata de lixo, sabe? Mas ele tem um vão assim, lá dentro fica a câmera. Eu falo, pastor, tá vendo aquilo ali? Não é lata de lixo, é radar. Para pegar aqueles que pensam que só tem radar fixo. É radar móvel. Sabe, irmãos, são exemplos, assim, talvez corriqueiros, né? Mas não são tão corriqueiros. Esse fim de semana, um jovem, tirando racha, matou 6 pessoas em Mogi das Cruzes. Que coisa horrível. 6 assassinatos. 6 homicídios. De uma vez. Isso é só uma área, o trânsito. Mas tem tantas áreas da vida, não é verdade? Então pense nisso. O nosso testemunho pode ser algo que glorifica a Deus. Como Enoque, que obteve bom testemunho. Vamos buscar isso, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não vamos vacilar. Tem alguma área que podemos melhorar? Vamos melhorar. Sabe, Deus é tão bondoso. Vamos falar, Senhor, eu quero melhorar nessa hora, nessa área. E se você é um pé de chumbo, né? Você é um tipo pé de chumbo, aqueles que gostam de sair correndo, fala para o Senhor te ajudar. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Muda isso no meu ser, porque eu não quero mais andar fora da palavra, não quero dar um mau testemunho. E talvez até acontecer alguma coisa pior, né? Mas, irmãos, o último item que eu vejo nesse texto, que nós devemos procurar imitar, procurar desenvolver na nossa caminhada, para estarmos preparados para entrar lá na glória, para estarmos preparados para a volta de Jesus, é viver pela fé. Viver pela fé. Veja o início do versículo 5. 2 palavrinhas. Pela fé. Pela fé, irmãos. Pela fé. Mas veja, será que Deus falou, Enoque, se você tiver fé eu vou te transladar? Claro que não. Significa que ele andava uma vida de fé. E por isso Deus o trasladou. Por isso o Senhor o arrebatou. E nós somos chamados a viver uma vida de fé também na palavra de Deus. Porque lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo seguinte do nosso texto. Essa é uma boa definição, amados, do que Deus quer de nós, que o agrademos. Se Enoque, amados, fez tudo isso é porque ele vivia uma vida de fé. E esse é o tema de Hebreus 11, porque no versículo 1, existe uma boa definição acerca da fé, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que a gente não vê. Ou seja, irmãos, a gente não vê Deus, não vê Jesus, não vê o Espírito Santo, mas pela fé nós acreditamos, pela fé nós caminhamos, e pela fé nós vivemos e existimos. E detalhe interessante, nem sempre, mas muitas vezes nós até sentimos. Amém, irmãos? Como é bom sentir a presença de Deus, não é verdade? Como é bom sentir o Senhor agindo em nós, que gostoso. Que coisa maravilhosa. Mas veja, não é pelo sentimento, é pela fé. Mas muitas vezes o Senhor nos permite sentir a presença dEle. Muitas vezes o Senhor nos incomoda. Muitas vezes o Senhor nos toca.
Veja, irmãos, até nas coisas pequenas, nas coisas mínimas. Tá, e as coisas grandes? Eu tenho vivido pela fé. Eu tenho buscado entender qual é o propósito de Deus através da fé na palavra de Deus, o propósito dele para a minha vida, para a minha existência. Irmão, você é uma pessoa única. Não existe mais ninguém igual a você. Não existe mais ninguém igual a você. Queria que você falasse para a pessoa do seu lado. Fala, irmão, não tem ninguém igual a você. Talvez essa pessoa ainda não se tocou que ela é especial. Você é especial para Deus, irmão. Agora não pensa nos defeitos, hein? Não pensa nos defeitos. Tem igual a você nas virtudes, nas qualidades. Você é uma pessoa especial para Deus. Conta-se que Billy Graham, depois de uma pregação, fez um apelo que as pessoas ali presentes se dispusessem a ser missionários, a ser evangelistas, a ser pessoas que dão bom testemunho, que agradam a Deus, que vivem pela fé, que andam com Deus nesse mundo de trevas. E fez uma oração. Depois um irmãozinho com uma deficiência física, de cadeira de rodas, chegou para ele e falou assim, pastor, eu fiz a oração. Mas será que Deus vai querer me usar? Um homem pela metade? Porque eu só funciono da cintura para cima. Minhas pernas não mexem, não sinto nada. Eu sou metade de um homem, pastor. Não sou um homem inteiro, sou meio homem. Então Billy Graham disse para ele, Deus usa homens pela metade, cujo coração é totalmente dele. Mas Deus não usa homens inteiros que dão o coração pela metade para Deus. Amém, irmãos? Não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, se você tem algum defeito físico, se você tem N defeitos, pense nas virtudes, pense nas qualidades, pense no que Deus já fez em você. Você é valioso para Deus, você é precioso para Deus. Jesus morreu por você. Jesus verteu sangue na cruz por você. Então não fique olhando para seus defeitos. Olhe para aquilo que Deus pode fazer através de você. Olhe para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Pense naquilo que o Senhor Deus pode e quer fazer através de você. E isso é fé. Porque a Bíblia diz para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, para nós sermos sal da terra e luz do mundo, para nós andarmos com Ele. Isso exige de nós fé. Olhar talvez para os nossos defeitos é a coisa mais fácil que tem. E isso trava a gente. A gente fica travado, as quatro rodas. Sabe aquele negócio de travar as quatro rodas? O cara capota. Simplesmente sai da estrada. Não consegue ficar firme, não consegue andar com Deus, não consegue ser fiel, não consegue desenvolver-se na fé. Por quê? Está olhando os seus defeitos. Para com isso. Lembra daquele filminho? Sabe, Jesus olha para nós através da obra que Ele fez. É lógico que isso não é um passe livre para a gente pecar. Pode pecar porque eu já te perdoei. Não é isso. Mas se a gente fica olhando para os nossos defeitos o tempo todo, a gente esquece da obra que Deus fez em nós. Então nós temos sim que buscar crescer na presença de Deus, mas olhando não para nós. Como diz Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, olhando para Jesus, nós somos transformados, irmãos. Mas é preciso que a gente viva de tal modo que sejamos semelhantes a esse homem, Enoque, que andou com Deus, agradou a Deus, deu bom testemunho, viveu pela fé. E quando a Bíblia fala de fé, lá em Tiago, capítulo 2, tem muita coisa interessante. Tiago 2, de 14 a 19, fala que a fé tem que ter obras, irmão. Obras, testemunho é obra, mas nós já falamos do testemunho. Fé gera obras no sentido de trabalharmos para Deus, de fazermos a obra de Deus.
Quando eu vejo essa galera aqui cantando, tocando, eu fico maravilhado, porque é Deus levantando, tocando os corações. Não é moleza tocar não, viu, irmãos? Quem pensa que é só chegar aqui e ficar fazendo bem, está enganado. Isso aqui dá trabalho, horas de ensaio, sabe? Mas sempre buscando a excelência, sempre buscando fazer o melhor para Deus. Eu lembro quando aquele irmão da guitarra, como é que é esse nome mesmo, irmão? Da guitarrinha azul? Fabrício. Eu lembro mais ou menos quando o Fabrício começou a tocar guitarra. Não sei se já estava antes, mas eu lembro quando eu cheguei aqui, ele estava lá tocando. E hoje, cada vez melhor. Sabe, irmãos, isso é servir a Deus. Mas não é só tocar, não é só cantar. Eu lembro quando a igreja também não tinha organista, não tinha regente. E eu participei um pouquinho daquele período de oração. E aí o Senhor trouxe a família Raquel, Fernando, que está crescendo cada vez mais, né? Continua crescendo, né, irmãos? Continua crescendo. Ah, tá aí, nenenzinho chegou. Que bênção, né? E Deus usando a vida da irmã. E hoje eu conheço o pastor da igreja de onde a irmã veio, o pastor Donizete. Estivemos lá recentemente na reunião do sínodo. Sabe, irmãos, mas não é só chegar e ficar batendo a mão, né? Tem que ter ensaio, isso dá trabalho. Tem um talento natural aí, mas não é só música, irmão. Você pode fazer um monte de coisa. Sabe, certa vez eu chego na igreja, o irmão chupa a bala e joga o papel no chão. E aí então alguém, olha, o primeiro erro, jogou o papel no chão, né? Segundo erro, a pessoa vê o papel no chão, faz de conta que não viu. Aí alguém fala assim, mas você não vai pegar o papel? Não, tem diácono. Já viu isso? Tem diácono para pegar o papel. Tem faxineira. Irmão, pega o papel, põe no bolso, dá uma disfarçada, né? Olha o marketing da igreja, tem visita olhando, não precisa falar nada, né? Viver pela fé, servir a Deus, irmão. Sabe, hoje lá na igreja, hoje pela manhã, foi uma irmã falar sobre capelania hospitalar. Recentemente eu ouvi ela palestrando para a SAF, Sociedade Feminina. Irmãos, me incomodou de uma maneira tão grande. Porque eles estão procurando nas igrejas pessoas que queiram doar 2 horas por semana. Sabe para quê? Para ir no hospital falar de esperança para as pessoas que estão ali sofrendo. Que coisa linda, irmãos. Cada testemunho que a gente fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E vendo aqui as imagens do trabalho infantil da igreja, a gente fica maravilhado, irmãos. Porque tem escola que não gosta, né? Tem alguns diretores, diretoras que não gostam desse negócio de falar de Deus para as crianças. Mas tem outros que pedem, vem cá, por favor, vem falar de Deus aqui. Então, meu querido irmão, irmã, andar pela fé não é somente louvar, engrandecer, levantar a mão, chorar na presença de Deus, ajoelhar, tudo isso é fé, amém, glória a Deus, aleluia. Ler a Bíblia de capa a capa, não é? Glória a Deus. Mas, irmãos, tem muita obra para ser feita, viu? Tem muito trabalho na casa de Deus. E não é só aqui dentro. Fazer a obra de Deus, irmãos, é em todo lugar, em toda parte. Finalizando, irmãos, concluindo, Enoque andou com Deus. Diz Hebreus 11:5, que ele, aliás, Gênesis, né? Hebreus 11:5, a gente já foi. Gênesis 5, 22 a 24, nos fala claramente que Enoque andou com Deus. E parece que em Hebreus 11:5 há uma explanação esmiuçada do que é andar com Deus. É agradar a Deus, é dar bom testemunho, é viver pela fé. E assim a gente vai estar preparado para o grande dia, para o grande momento. O momento em que nós vamos partir deste mundo. E não vai ser o fim, vai ser o começo. Vai ser o início de algo que a Bíblia chama de eternidade. Não tem fim. Não vai acabar nunca mais. E lá não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá tentação, não haverá diabo, não haverá demônio, não haverá tragédia, não haverá opressão. Lá vai ser só a glória de Deus, irmão.
E nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Como, pastor? Eu quero estar preparado. Faz como Enoque, irmãos. Vamos fazer como Enoque. Andar com Deus é agradar a Deus, é dar bom testemunho, é viver pela fé. Viver pela fé. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser como Enoque. Andar com Deus, dar bom testemunho, agradar a Deus, viver pela fé. Amém?